E aí eles falaram, pô, vocês falaram com o Glauco, pô, a gente tem um... E aí os caras tinham um papo com o Glauco também. A gente vai juntar umas figurinhas. Não, depois fala pra eles lá que vocês me conhecem também. Que legal, você conhece a galera também. Velho, cara, é muito pequeno, eu sou né? muito antigo na área, né? Tipo assim, então meio que é figurinha marcada, até por causa do apelido do Cabuloso e tal, né? Então, o Cabuloso veio dessa parte mesmo. Nem fala, porque eu vou perguntar isso no Eco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Hoje um episódio cabuloso, gente. Cabulosíssimo. E aí, Jesus? Tudo bom? Na paz, meu velho, e você? Na paz. Na paz de já. Tem uma boa notícia, a gente fechou, gente, recentemente mais um... A gente renovou, na verdade, o nosso contrato com a Hacker Rangers. Então aqui, ó, a gente já tem até um presente pro nosso convidado do dia, cabuloso. Um super boné da Hacker Rangers. E eu tenho o script também pra falar agora. Tá mais chique a coisa, então vamos lá. A Hacker Ranger, gente, é uma plataforma gamificada para conscientização e segurança cibernética nas empresas e com ela os seus colaboradores aprendem hábitos seguros de forma leve e divertida. 600 mil usuários conscientizados e mais de 240 empresas atendidas. Além do nosso parceiro, a gente tem também esse super tabuleiro e a G2 Brindes personalizados, outro parceiro super importante do TechSec, que também presentei aqui o nosso amigo Brigadão, Cabuloso. Valeu mesmo. E aí, tudo bem? São muito chique. Cara, obrigado aí pelo convite. Deixar aqui para fazer propaganda também de vocês. Obrigado pelo convite e, primeiramente, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que a área estava precisando realmente de um podcast de qualidade. Uma vez eu acho que eu ouvi você falando, que eu acho que foi um dos idealizadores do projeto, que consumia, né, podcast, e aí por isso que vocês tiveram a ideia. Exatamente. Então acho que isso é bem legal, porque tem uma geração nova aí também que consome muito podcast, e quando eu vejo o assunto de vocês também... Porque segurança é uma área muito ampla, né? Tem vários pilares hoje em dia, e vocês trazem muito a questão da conscientização, então acho que isso é bem legal, principalmente para quem está querendo entrar na área ou querendo se aperfeiçoar, porque vocês sempre estão trazendo caras aí, bastante férias aí, Tauan, Glauco... Cabuloso. Valeu, muito Cabuloso, muito legal, cara. Obrigado pela sua presença, obrigado muito massa. Como é importante o lance da conscientização, galera. Eu vou até falar para vocês como a gente conheceu o Cabuloso. Foi justamente por conta da conscientização. Verdade. Muito louco, porque o Cabuloso, depois procurem lá no LinkedIn, Instagram, ele também faz um trabalho muito massa de conscientizar a galera, e aí eu vi um videozinho. IGTV, não é IGTV mais que chama, o Reels. Você viu? É o Reels. Eu vi um Reels, e aí eu falei, pô, a gente tem que falar com esse cara, velho, ele tá fazendo acontecer. Legal, cara, muito massa. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês, meninos. Valeu mesmo. E aí, começando, eu vou deixar o termo cabuloso para depois, acho que o Josu tem uma pergunta pronta. Mas, Luiz, vamos falar de trajetória. Aqui no backstage você já falou pra gente que, putz, quando você começou ainda era um canavial. Tinha muito mato ali quando a gente falava de cibersegurança. Mas como que foi essa tua trajetória até acessar as áreas de cyber? O que você estudou? Como que era ali na adolescência? Sim. A gente sempre gosta de entender as raízes. Boa. Cara, por exemplo, tive até um papo com uma colaboradora há um tempo atrás, que eu tava falando... Aquele livro Hackers Expostos, eu acho que ele é de 2000... comecinho dos anos 2000 ali, né? Segunda edição, capa vermelha e tal. Até cheguei a conhecer o autor depois aí. Eu vi que você fez até um post sobre isso. E esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. Então, assim, a informação naquela época, eu tinha praticamente 15 anos ali quando eu comecei realmente a estudar, ter o primeiro computador, tudo. Na internet de escada ainda, né? Que a gente tinha que entrar depois. Isso aí você não lembra, cara. Não, ainda eu lembro. Isso aí você ouviu falar. Fazia o barulhinho. Né? A gente entrava depois da meia-noite, porque o custo telefônico era mais barato e tal. Sim. Então, assim, a gente tinha muita dificuldade de ter acesso à informação, principalmente nessa informação de segurança. E também tinha um tabu naquela época que, putz, cara, essa parte de segurança estava muito próxima à bandidagem, assim, né? Tipo,
Deep Web. Tipo assim... Não era nem Deep Web. Porque, por exemplo, o Mitnick foi preso na época, né? Então, aí você falava que você mexia com segurança, essas coisas assim, o pessoal não entendia direito. Então, a gente tinha, naquela época, não tinha Google, não tinha YouTube, muito menos Hotmart, qualquer outra coisa para aprender. Então, a gente tinha os canais de IRC, acho que você não lembra dessa parte. Aí você já me pegou. Talvez Josué sabe. Os ICQ e os canais realmente de bate-papo ali das grandes plataformas, tipo Mandic, UOL, aqueles grandes portais, né? Então, a gente tinha uns grupinhos que a gente acabava conversando. As comunidades da vida. As comunidades ali, né, bem restrita mesmo. Até para você entrar nessas comunidades já era uma coisa um pouco mais difícil. E por ali você começava a ter algumas informações, alguns sites específicos que não estavam indexados, por exemplo, naquela época no KD ou no Yahoo. E aí você começava a aprender. Então, aí depois comprei o livro lá do Hackers Expostos também. Como que você teve acesso ao livro? Tipo, com 15 anos? Devido a esses grupos, você conheci alguém que já tinha, e aí eu peguei e comprei, que nem, por exemplo, naquela época, esqueci o site agora, como é que era? Security Bug? Não lembro agora. Era uma lista de discussão também que tinha, e que até a Symantec comprou depois. Então tinha muitas falhas que o pessoal reportava naquela lista, e então era uma coisa assim bastante custosa para você ir atrás da informação naquela época, né? Então você tinha que gostar muito. E aí filmes que inspiraram bastante, porque afinal de contas eu tinha 15 anos, estava na minha formação ainda, né? Então filmes que a gente acabava assistindo, então o Takedown ou Caçada Virtual, né? O nome em português do Kevin Mitnick é muito massa. Aquele filme Hackers, que tem até a Angelina Jolie, apesar de ser meio fantasioso, mas é muito bacana, te inspira pra caramba. Então, coisas nesse sentido fez com que eu fosse buscar esse tipo de conteúdo e me apaixonei, né? Então, como eu já estava estudando toda essa parte de hardware de computador, rede de computadores, C, Delphi, VB naquela época, então aí você começava a ver essas questões mais de hackers, né? Como que eles pensam, né? Puta. Porque eu sempre fui um cara muito curioso. Então, você via o computador. Eu lembro até hoje que meu pai me deu um computador de bastante esforço, naquela época era bastante difícil, né? E passou um ano da garantia, a primeira coisa que eu fiz foi desmontar ele, né? E aí, é mesmo? E aí meu pai olhou, pô... Era os Pentium da vida? Era Pentium... Já era o Pentium 1, era o Pentium 1 ainda, 233 MMX, cara. Eu já falei aqui uma vez, a galera que vem aqui conhece a máquina pelo número, é porque é das antigas mesmo. Sim. Cara, 233 MMX... modem de 33.600 kbps. Sabia mesmo que estava acontecendo. O bom que já veio com o S-Robotics, não deu para instalar Linux e mexer nele, né? Então, também já comecei a aprender Linux, então gostava pra caramba, assim, dessas coisas já. E então eu vim desde essa época já aprendendo esse tipo de coisa, tentando ver, nunca se conformar com a primeira resposta que você tem. Eu acho que é um pouco do mindset hacking mesmo, né? Então, acho que esse tipo de coisa sempre faz você ir buscando, né? E naquela época não tinha. Eu falo com o pessoal hoje, eu falei, cara, vocês têm tudo na mão. Vocês têm um monte de pessoal bacana fazendo podcast agora, fazendo páginas, perfis ali no Instagram, que seja. O próprio Google, que você falou que não tinha antes, né, meu? Não tinha Google, cara. Era, assim, KD, era Barça, Yahoo. Né? Não, era... É verdade. Era tinha gostado de ler, cara. Hoje tá mais fácil. Agora tem um chat GPT. Cara, se tivesse, por exemplo, um YouTube naquela época, cara... Exatamente. Ia ser, assim, maravilhoso. Tudo bem que até... Assim, apesar da informação ser mais restrita, a gente tinha mais falhas para ser exploradas ali, né? Então, a gente acabava aprendendo muito ali, né? Então, hoje em dia... Apesar que hoje em dia tem umas falhas aí também pra caramba, né? Ô, Cabuloso, então você sempre foi de segurança. Você já... segurança, cara. Tipo, você tá falando de 15 anos. Você já startou na... Aí eu comecei a fazer manutenção de computador, né? Então, você tirava um dinheirinho ali de manutenção de computador. Aí, na época da faculdade, eu entrei numa empresa que fazia toda uma parte de call center. Então, tinha, sei lá, umas 40 máquinas ali que eu fazia... Cuidava da rede, cuidava das máquinas. E eu agradeço muito o pessoal, os donos lá, que me deram muita liberdade. Então, tipo, eu fazia toda a parte de servidores,
AD, Firewall, aí já instalava Firewall em Linux, já começava a fazer um monte de coisa ali, proxy, então em Squid na época e tal, então essas coisas tudo eu fui aprendendo e me aperfeiçoando. Aí depois eu trabalhei numa empresa chamada Columbus Móveis, não sei, quem é corintiano conhece, assim, daquela época, assim, né? Tem um K vermelho, assim, era de móveis, tinha mais lojas, era uma grande loja. E aí eu também, cara, aí nessa época eu já fiz Firewall redundante com OpenBSD, que era uma coisa assim também Que extremamente legal. restrito, assim, Caraca, né? Tipo, era um negócio assim que você tinha que gostar muito, né? Então, esse tipo de coisa eu sempre fui fazendo, me aperfeiçoando. Aí fazendo isso, né, como admin de rede, fazendo até site para eles ali, aí foi quando o Unibanco tinha comprado a Fininvest, que era uma empresa de crédito, né? E a Columbus Móveis tinha feito uma parceria com eles para fazer todos os créditos das lojas. E aí nessa integração, conversa vai, conversa vem, aí às vezes vinha umas coisas meio de integração que eu olhava assim e falava assim, cara, mas eu acho que isso aqui pro banco é ruim, né? Por causa disso, a gente vai ter uma integração assim e tal. Tá tudo bem mesmo? É assim que vocês têm que fazer? Já tinha essa mentalidade legal, isso, né? E aí eu falo assim, e assim, na época eu cuidava tinha 80 lojas ali pra gente fazer. E aí eu falava assim, cara, tá meio exposto as coisas, né? Afinal de contas, você vai estar dentro da rede aqui, por mim tudo bem, mas vocês são um banco. Puta, deixa eu levar isso pro pessoal do... Então você via que tipo, a Fininvest ainda era uma empresa dentro de um grande banco, e aí eles acabavam se conversando lá dentro. E aí o cara falou assim, cara, faz sentido isso aí que o pessoal... Quem que é esse cara, né? E naquela época, quem que trabalhava com segurança, né? Isso em 2006. Não tinha nem área, né? Não tinha nem praticamente... Então, os grandes bancos tinham. O banco por conta da questão... A gente já falou sobre isso aqui, né? Muito por causa da SOX até. Regulações. Exatamente. Acho que as regulações sempre fomentam muito a nossa área, né? Tipo, Sim. Elas impulsionam, elas geram um Faz budget pra gente, né? Exatamente. Tipo, Exato. então, acho que muito por causa da SOX, né? Então, os grandes bancos, as grandes empresas, aí, principalmente listadas na Bolsa de Nova York, tinha essas áreas de segurança. Quando eu falo de área, eu falo a nível de mercado. Tipo, você vê, bancos, era muito segmentado, né? Sim. Tinha uma estrutura, de fato, que fazia sentido ter uma área bem estruturada, enfim. Mas continua, o Cabuloso. Exatamente isso. Então, aí o pessoal falou, cara, vamos conversar. Parece ser interessante esse rapaz aí, né? Aí eu peguei e não pensei duas vezes, né? Era meu sonho trabalhar na área de segurança, né? Ainda mais vendo os filmes, né? Uhum. Eu falei, cara, meu sonho é trabalhar na área de segurança de banco, né, cara? Aí você chega lá, assim, você acha que é igual os filmes, né? Mas não era naquela época. Hoje talvez seja. Hoje, também. Também. Mas naquela época era mais assim, gestão de acesso, permissionamento de usuário, muita questão de mainframe, né, de permissões de sistemas dentro de mainframe, revisão de acesso, muito por causa da SOX também. Uhum. E essa parte toda de rede ali, com roteadores e muito firewalls. Em cima de questão de usuário, sempre pensando nisso, né? Que você fala de acesso e tal. Até porque... Por conta de fraude. Então... E assim, a SOX movimentou o mercado naquela época por causa de fraude, né? Porque os caras fraudavam os relatórios fiscais ali. Então, toda essa parte de controle de usuários era muito bem rígido na SOX, né? E... Então, quando eu entrei no banco, eu olhei e falei, putz, cara, beleza, legal, bacana. Aí, vê aí as regras de Firewall. Não, beleza, deixa eu fazer aqui. Aí daqui a pouco eu falei, cara, tem uns negócios mais legais pra fazer aqui, pode fazer? Aí meu chefe, assim, agradeço muito ele também, me deu muita liberdade, acreditou ali no rapazinho ali. Então, por exemplo, eu fiz um primeiro pen teste de ATM. Que legal. Em 2007 isso. Você tem contato com ele ainda? É só uma curiosidade. Tenho, assim. cara. A gente é super tá amigo. ativão? Que legal. Sim, o Alexandre Cavina. Que legal. Foi meu primeiro chefe de Alô, segurança Alexandre mesmo. Cavina. Formou um mestre aí, hein, cara? Que legal. Não, puta, eu gosto muito dele. Então, assim, fiz o primeiro teste e o meu superintendente era o Palhares, assim, que já se aposentou também, mas, assim, sempre me apoiou também muito nisso. Então, aprendi muito, né? Sozinho, praticamente, ali, desbravando as coisas, né? E também tinha outras pessoas ali que também trabalhavam lá, que bastante referência, então a gente sempre trocava figurinha muito. Uhum. E até teve uma época... Só que a área de segurança era aquela questão, putz, talvez é uma questão de necessidade aqui, muito por causa da regulamentação. Sim. Talvez, se até hoje a gente tem dificuldade muitas vezes, né, de
mostrar a importância da área, imagine em 2007, 2006. Hoje já mudou. Hoje já mudou bastante. Por conta, talvez, dessas ameaças, né? Que fortalecem com que as empresas invistam cada vez mais, né? Eu acho que quando tem... Infelizmente, né? Quando tem sangue derramado, assim, a nossa área acaba ganhando importância. Eu ia falar da dor, né? Quando tem dor, Quando tem dor, cara, não tem jeito. Então, por exemplo, naquela época também teve um parceiro que na época Tô falando do Unibanco porque o Unibanco, assim, apesar de ter feito a fusão com o Itaú, mas não existe mais, então eu posso falar, tá? Das outras eu prometo descrição. Fica tranquilo. E aí a gente teve até uma parceria que foi feita ali com uma agência de viagem na época. E às vezes esses pentests eram feitos só pelas Big Four de consultoria, né? Uhum. Não tinha pentest de colaborador ali, né? Você não tinha uma área de pentest. E aí eu falei, cara, a gente vai fazer parceria, eu acho que é interessante a gente testar o ambiente dos caras. Aí testei a aplicação, e aí você já... SQL Injection muito simples naquela época, né? Uhum. Então a gente fazia essa parte de due diligence ali e começou essa parte de análise de conformidade, principalmente olhando essas questões de vulnerabilidades no ambiente do parceiro. Sim. E aí você pegar, era uma agência de viagem, eu vi para onde o presidente de uma outra empresa ia viajar, qual era o hotel, tudo exposto. Onde ele ia ficar, quem ia viajar com ele, o assento do avião. E aí você faz o relatório, porque assim, você falar para os seus superiores ali, né, principalmente executivos, naquela época principalmente falar de segurança, aí você fala assim, cara, não, invadi aqui por causa de um SQL Injection. Eu falo assim, puta, beleza, corrige aí, né, e tá tudo bem. Então, eu sei, não, montei um dossiê ali, falando, não, o presidente de tal empresa vai pra tal lugar, avião tal, não sei o quê, hotel tal. Imagina se fosse você. Aí o cara, pô, agora eu tô entendendo o que essa área de segurança faz. Você começou a falar a língua do negócio. Não, também, e você traz... Infelizmente também, acho que a gente acaba vendendo as coisas de segurança aquela questão de marketing lá que é o food, né? Que é o medo, incerteza e dúvida. Sim. Então, você acaba falando, cara, eu trouxe o medo pro cara, a incerteza ali do tipo, cara, e se fosse eu? Né? Se fosse ele ali, né, viajando. E a dúvida. Você vai ter que expor, né? Então, é isso. Aconteceu uma parada totalmente fora desse contexto, é muito legal, quando eu tenho uma pessoa com um olho clínico, com uma visão nessa linha do que você falou, tipo, eu vou precisar investigar antes de você falar que vai investigar o meu, tá ligado? Aconteceu uma parada muito engraçada, uma colega foi viajar, e aí ela abriu uma caixinha. Pra onde que eu vou? Aí, vocês têm que acertar. Enfim, me perdoa, hein? Você está assistindo aí. Aí ela falou, se vocês acertarem, enfim e tal. Só que ela postou uma foto e tinha o número do voo, tudo, tá ligado? Nossa. Eu falei, eu não vou responder, mas eu já sei pra onde você vai, cara. Exatamente, às vezes a gente se expõe, muitas pessoas se expõem sem querer, sem saber. E aí é muito legal quando vem a pessoa de pentest, que aí a gente vai se aprofundar mais nisso, Cabuloso. Que de fato a gente vai fazer vai expor de fato. Algo que a pessoa não era nem... Ela não postou nada, talvez. Talvez. Sim. Luiz. A galera te chama de Luiz? Cara, se você me chamar de Luiz, é capaz de eu não achar que você tá falando com alguém te ofendendo, estúdio, né? Não. não me ofende, não, de maneira alguma. Eu tô brincando, eu tô falando, porque geralmente a galera, quando me chama de Josué, a galera tá muito... Tipo, minha mãe tá muito brava. Cara, então, Josué, tipo, puta, caiu a casa. Então tá bom. O pessoal me chama de Josu. Não, mas tranquilo. Perguntei por causa do Cabuloso. Da onde surgiu o Cabuloso? Por que Cabuloso? E aí, Cabuloso é o que pega, né? Não, bom que daí vocês fazem um corte, e aí eu sempre vou guardar no meu celular e eu mando pra alguém quando alguém me perguntar. Pessoal, Luiz, as pessoas querem saber por que Cabuloso? Bom, então, dada essa introdução que eu já falei aí da parte onde a gente tinha os canais de RC nessa época aí, então também foi numa discussão ali de um canal de RC, né? E, tinha 15 anos de idade. A gente não tinha o hábito de entrar com nome real nessas salas de bate-papo, nesses canais de discussão. Você nunca colocava um nome real, já era a premissa de segurança. Sim. Então eu tinha um nickname, não vou lembrar qual que era. E aí a gente entrava lá e aí começava essas discussões técnicas, porque a gente estava aprendendo. Que, de novo, não tinha Google naquela época. E aí a gente discutindo, eu e uma outra pessoa, e aí, todo mundo ali nessa faixa de 15 anos, até 18 anos ali, cara, a galera ficava pondo pilha, né? Sabe, aquele orra lá do colégio. E aí eu falava uma coisa, e cara, aí chegou acho que uma hora que todo mundo já tava cansado. E eu também.
Aí eu fui falar assim, tá bom, cara, obrigado. Legal, cara, você é muito fabuloso. E o F é do lado do C ali no teclado. O legal é que quando eu falo isso pra alguém que tá com o computador, a pessoa olha pra ver se eu não tô mentindo, né? Que não tem teclado aqui. E aí eu digitei, cara, legal, meu, você é muito cabuloso. Aí a galera já tava naquela pilha, e aí eu entrava depois eu entrava e a galera falava, ó, o cabuloso aí, ó, o cabuloso aí. Eu falei, cara, você não pode vencê-lo, junte-se a eles, né? Aí adotei esse nome e ficou. E aí, como a gente saiu dessa área toda, e a gente começou a ter vários amigos, Felipe Balestra, entre outros amigos aí, que eram dessa época. Aí os caras, ó, o cabuloso aí, não sei o quê. E aí, cara, todo mundo me conhece por cabuloso e ficou. Eu falei, não, cara, vou adotar. Até no meu último trabalho aqui, o meu chefe já me apresentou como cabuloso pra todo mundo. Aí até uns executivos, pô, achei que você era um cara grandão, barbudão, cheio de tatuagem no rosto, igual o Tyson, né? Você é um menino. Eu falei, não, mas sou cabuloso. Mas quer ver o que legal? Isso daí é lógico, que não justifica, mas se você vai fazer, se você não pode com ele, junte-se a ele, foi o que você falou, né? É a história do bullying, cara. O bullying aceito, tá tudo bem, você resolve rápido. Exatamente, cara. Aí o pessoal até esquece, né? Que legal, que legal. Vamos saber, isso é uma curiosidade que geral quer saber. Pode guardar, esse corte você vai usar bastante. Vou pegar esse corte aqui e guardar no celular, e aí quando alguém me perguntar, eu falo, peraí que eu vou te mandar um vídeo aí. Cabuloso. Vamos dar um salto agora, porque eu acho que você está num momento muito importante agora. Legal. A gente já falou disso aqui no início. A gente te descobriu. Verdade. Por compartilhamento. Então, pessoas muito top da área, referências, começaram a compartilhar. A todos. E a gente falou, caramba, que interessante. O Josu que trouxe isso aí, repetindo. Obrigado, aqui. Josu. E aí eu quero saber qual que foi o teu propósito, tendo na verdade, esse background mais técnico, de falar, putz, eu preciso conscientizar as pessoas, eu preciso falar sobre ameaças, sobre esses ataques, de uma maneira que todos possam entender, que é nosso slogan aqui no TechSec. Boa, legal, obrigado pela pergunta. Bom, acho que um pouco que nem eu falei de vocês, né, vocês consomem podcast e vocês tiveram essa iniciativa muito bacana. Assim como eu também consumo muito as questões de redes sociais, tudo, e eu falei, cara, eu queria um dia fazer esse tipo de trabalho. Só que eu falei assim, cara, eu vou falar de segurança. Eu dei aula durante 10 anos, em pós-graduação lá do IBTA, já dei aula no Mackenzie. Então, acho que essa parte da minha vida eu já cumpri, sabe? É claro, ainda pretendo dar mais aulas, tudo. Eu falei, e aí teve durante a pandemia, eu fiz uma palestra no RoadSec, lá do Anderson Ramos. E aí, como a gente estava em pandemia, e era um RoadSec virtual via live, né? Eu falei assim, cara, eu já estava no assunto de fraudes também, nessas coisas todas. Eu falei assim, cara, eu vou levar um assunto para todo mundo puder assistir na casa o RoadSec, não só a galera de segurança. Sim. Então eu tenho tá até no YouTube deles, então eu tenho ali uma palestra onde eu falo de golpes virtuais e quais são os cuidados necessários. Você já preparou para não atingir só o pessoal técnico, mas também o usuário comum. Uma galera assistiu e eu falava assim, pessoal, chamem os pais de vocês, a família, a tia, todo mundo aí, porque vai ser um assunto aqui não só para profissionais de segurança. Essa foi a minha ideia. Isso é legal. E foi muito legal. E a galera, assim, tipo, pirava no chat deles lá. Uma pena que quando eu assisti ali não tem um chat ao vivo. Mas, assim, foi muito legal a galera interagindo no chat e tudo. Até onde falou, pô, você tá bem famoso aqui, mas porque a galera interagia mesmo. Sim. E aí que naquela época foi engraçado. E você vê como porque o brasileiro é muito criativo para fraude. Assim, não tem outro lugar. Infelizmente, a gente é uma referência em fraude, né? É uma notícia triste, mas uma notícia boa para os profissionais de segurança, porque a gente está começando a ser muito bem visto no mundo inteiro por causa disso. Pelos desafios que a gente tem aqui, a gente eleva o nosso nível de maturidade. Tapar os gaps. Né? Então assim, conforme os caras vão fazendo uma escada maior, a gente consegue construir muros maiores. E isso para uma empresa, para uma corporação é muito importante. Então assim, eu lembro que até naquela época que era pandemia, tinha a live do Bruno e Marrone lá. Sim. E aí o pessoal começou a colocar o QR Code aqui para fazer doações. Aí alguém pegou aquela live, fez um stream no YouTube, trocou o QR Code para você que fosse fazer doação cair para ele. Até o próprio Bruno Marrone lá falou, pô, os hackers estão roubando dinheiro aqui, pô, os caras... Então, eu mostrei esse trecho de vídeo para mostrar o quanto simples você consegue fazer um golpe e a pessoa cai. E aí eu falei assim, cara, isso precisa muito dessas conscientizações.
Só que eu sempre tive muito receio, até pela empresa onde eu trabalhava, tal. Então você fala assim, putz, como que isso vai ser interpretado, né? Porque se você começa a falar sobre fraude, você conscientiza as pessoas. Só que também tem um lado B da história. Talvez você possa dar margem para o fraudador ir além dos golpes que ele já conhece. Você está ensinando esse cara. Então como que a gente faz de um jeito que a gente não expõe tanto isso? Sim. E aí eu falei, puta, sempre tive essa vontade. Eu sempre ficava ali me coçando. Aí chegou uma hora que os malwares para celular, principalmente aí nessa questão de Android, começou a vir forte uma campanha agora em janeiro desse ano. E eu comecei a ver uma galera que já fazia um conteúdo de segurança, assim, com uma explicação bastante rasa ali sobre o assunto, até porque não dominava muito bem aquilo. E aí você via que tinha muita desinformação também. E aí eu comecei a comentar no post dos caras. E falava assim, cara, não é bem assim, 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 assado. E a galera começando a curtir e começando a me seguir. Eu falei, cara, então tá na hora de fazer um vídeo disso aí. Aí fui lá e fiz uns vídeos explicando sobre malware. E a galera super abraçou, super curtiu isso. Que massa. E até os outros bancos, né? As outras pessoas de banco falaram, cara, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Cara, pelo amor de Deus, dá uma consultoria aqui. Eu falei, cara, não pode dar consultoria porque tem uma questão de interesse de conflito aqui, né? Conflito de interesse aqui. Porque eu também trabalho em uma outra instituição. E aí a gente começava... E aí eu falava, vou fazer uns videozinhos aí, você começa a entender qualquer coisa, você me pergunta. E aí a galera começou, e aí grandes profissionais, aí brigados profissionais de segurança aí, referência, que nem vocês mesmos falaram. Obrigado, vocês também sempre que estão compartilhando conteúdo. Obrigado muito, porque daí a galera começou a compartilhar esses assuntos e aí começou a vir várias pessoas, não só de segurança, mas várias outras pessoas querendo consumir esse conteúdo. É legal que você acaba se tornando uma fonte, né? Né? Putz, deixa eu ver se o Cabuloso fez um vídeo sobre... Mesmo, isso é muito legal. Legal, né? Eu lembro que... Eu não lembro quem foi. Acho que foi o Cabral ou o Anquises. Cabral. E aí, Cabral? Cabral, gente, pô... Cabral compartilhou, aí eu falei, eu vou entrar na página do cara, velho. Vou lá ver. Aí foi que eu fui ver. E aí eu vi que você tinha um outro já. Aí eu falei, e é muito legal isso que você falou, porque esse lance de conscientizar as pessoas, o usuário comum, vamos dizer assim, usuário comum. é muito legal porque você, de novo, a dor, você expõe a dor, você mostra, cara, você está vulnerável, tá ligado? E aí as pessoas compartilham, tipo, como se fosse um gif de um gol do time dele, tá ligado? É muito legal isso. Cara, e assim, eu ia fazer só uso do malware. Só que eu não sabia a repercussão que isso ia dar. Então, assim, já no primeiro vídeo... Eu vi que um dos primeiros lá estourou, cara, né? Não, no primeiro dia deu mais de 20 mil acessos. Eu vi lá, cara. Aí eu falei assim, cara, peraí, o negócio... Né? Mas também me iludiu também, porque os outros não foram assim não, também, não. Mas o legal é que chega. você demonstra isso. Até o meu elogio a você agora. Obrigado. Você mostra o celular, você fala como faz, isso ajuda muito a Isso, galera. porque eu tava pensando nisso. Então, assim, eu fiz um vídeo e ainda falei assim, ainda tô aprendendo esses gatilhos de marketing, né, nas redes sociais, né? Aí eu falei, comenta aqui que eu preparei 7 dicas de como se proteger desse malware. Cara, veio uma senhora e falou assim, eu não achei as 7 dicas. Eu falei, não, é que eu ainda vou fazer esse vídeo e tal. Ela assim, não, porque vocês que são meninos novos, vocês têm muito a ensinar pra gente aqui, que a gente é mais tiazinho. Cara, aí depois disso eu falei, cara, agora eu vou fazer... Você viu que legal, né? Não é o número, é você atingir, né? A gente falou aqui num app cabuloso de, nesse exato momento que alguém está escutando esse podcast ou está assistindo, você está influenciando alguém com a sua história de vida, Gustavo com a história da vida dele, enfim. E é muito legal como a gente não precisa do número. Às vezes a gente foca muito no view. É lógico que é legal, porque quanto mais pessoas, melhor. Mas é muito legal quando você fala uma pessoa e a pessoa fala, cara, se eu tiver algum problema, eu vou falar com aquele cara lá. Que foi o que você falou. O cara foi a minha fonte. E aí, por conta de um vídeo, cara, eu falei, eu vou seguir esse cara, vamos conversar. E a gente tá aqui hoje. Muito Verdade. legal. Não, e assim, aí começa a chegar outras, né, mensagens assim, cara, não para de fazer esse tipo de conteúdo, isso é muito bacana. É uma questão de utilidade pública. Exatamente. Aí você fala assim, cara, eu tô impactando a vida de pessoas. Essa é uma definição boa, velho, utilidade pública. Então assim, e aquilo que você falou, não me preocupo com o view. Que nem, por exemplo, a gente começa a ver pessoas até dessa área, e aí você começa a assistir ali até para pegar referências dos caras que já tem bastante seguidores. Sim. Natural. Cara, você começa a ver que o cara explora assuntos que estão em alta. Então, por exemplo, então se o golpe que as menininhas lá as influencers estão mostrando
um joguinho lá da roleta, então o cara pega e só fica uma semana falando daquilo. Porque aquilo ali é o assunto daquela semana, ele vai ganhar bastante view, vai ganhar, consequentemente, seguidor. hype. Aí você fala, mas aquilo tá me agregando no quê? Tipo, beleza, ele já falou que aquilo é um golpe, mas, pô, durante 3 semanas, né? Aí, então, eu falei assim, cara, eu vou fazer tutoriais, e aí vou ensinar as pessoas a protegerem as próprias redes sociais, porque a gente tá vendo, né, muita gente aí que tá tendo o Instagram roubado, grandes influencers, pessoas normais. E aí, assim, o grande influencer tem o Instagram dele roubado, o cara faz ali um vídeo como se fosse o próprio cara da conta, né? Sim. Até para ter o engajamento dos seguidores. E aí, as pessoas normais vão comprar Play 5 a R$2.000, ou vão cair no golpe da tabela do Pix ou qualquer outro golpe. Então, você vê que é uma cadeia de golpes que acaba acontecendo por causa disso. E aí você fala, não, vou tentar, de alguma forma, conscientizar as pessoas a se protegerem melhor disso. Sim, Fora o lance da criatividade, né, velho? Os caras são muito criativos, cara. Os caras invadem a sua conta, aí os caras vão no arquivo dos seus stores, pegam um store seu, coloca como se fosse a pessoa mesmo. É isso mesmo. E aí eles colocam um texto assim, ó. Me manda aqui, ó, nesse número aqui, porque olha eu aqui, ó. Tipo, aí ele manda um vídeo que ele tava, tipo, que é a pessoa mesmo. Então confunde, buga muito a cabeça das pessoas, né? Cabuloso, onde você acha que tá o maior gap dos usuários? Na sua visão de... Eu acho que é assim, Juso. A gente acabou de passar por uma coisa que foi a pandemia, e aí eu acho que muitas empresas tiveram que digitalizar os seus produtos. Então, se você antes ia até uma loja comprar uma passagem aérea, você teve que comprar através de site. Senhores, senhoras, que não eram digitalizadas, até para pedir comida, teve que mudar o seu hábito. Exato. E aí as pessoas e as empresas, todo mundo ali se digitalizou meio que na marra, né? Eu lembro que quando veio esse negócio de pandemia, cara, como é que vai funcionar isso aqui? Muitas empresas não faziam home office, como é que vai fazer isso? Como é que tomba VPN e tal? E as pessoas ficaram dentro de casa e aí você vê que o hábito das pessoas mudaram, né? Então foi comida por aplicativo, então... O próprio banco em si, né? Muita gente não tinha esse hábito de transacionar pelo mobile ou pelo internet bank, aprendeu na marra. Sim. Então, o lance do próprio onboard, né? Dos clientes. Tá? Próprio onboard. Então, assim, então toda essa indústria tem hoje muitos produtos digitalizados que talvez eles tiveram que fazer isso na marra, criar esses produtos, fazer uma operação nova ou colocar mais energia em operações que já existia e não pensaram, né, não fizeram uma modelagem de ameaças correta, não se precaveram ali para fazer algo estrutural ali para suportar talvez esse mundo de fraudes. E as pessoas também não. A gente fez o senhorzinho lá que sempre ia na boca do caixa se digitalizar, mas nunca ninguém falou para ele dos perigos. Ele sabe que ele não pode aceitar ajuda lá no caixa eletrônico. Isso que sempre falou para ele. Sim. Mas ele não sabe que ele não pode aceitar ajuda de se alguém agora ligar para ele ou se alguém solicitar o token dele por telefone ou alguma coisa. O cara vai retirar o cartão em casa. Retirar o cartão em casa, que o motoboy vai lá retirar o cartão em casa, que ele tem que cortar o cartão no meio. Sim. Não, você pode cortar o cartão no meio, que daí fica inutilizado o cartão, né? Deixa e aí o chip tá em perfeita condição. O chip tá íntegro ali, né? Então, esse tipo de coisa nunca ninguém ensinou ele. Sim. Então, acho que as pessoas e tanto as empresas em si, a gente está vendo isso, né? A gente está até num momento assim bastante complicado da economia, que eu acho que já passou um pouco daquele boom de investimento em startups. Sim. Mas você está vendo que a área de segurança e a área de prevenção à fraude e etc. está em alta ainda. Sim. Né? Então, e eu acho que e as empresas já têm um consentimento que isso é importante para o negócio dela. Né? Que segurança já não é mais um mal necessário, mas sim um diferencial do produto hoje. A parte boa é que segurança hoje já é assunto numa roda de bar. Não só por nós, profissionais de segurança, mas passa no jornal das 8, sei lá, se é que tem jornal 8, não sei. Não, tem aquele top 10 dos riscos globais lá, né? E segurança foi um dos assuntos disso, né? Do Risk Forum lá, né? Do Davos. Do Davos. Então foi discutido em Davos. Então saiu do grupo de segurança, foi pro grupo de bar e, cara, tá sendo discutido em Davos. Isso é muito legal. Isso é muito top. legal.
você vê como o trabalho é importante, né? Não o trabalho que eu tô falando de segurança, mas o trabalho também de levar a informação, cara, porque é desesperador. A gente vai entrar na questão lá de malware, que você falou, você até comentou aí há pouco, mas é desesperador como as pessoas elas ficam fragilizadas por golpes, fraudes, etc e tal, né? Complicado. Até aproveitar esse momento pra gente fazer uma collab aqui do Cabuloso mais TechSec. Legal. Olhando para aquela câmera ali, Cabuloso, assim, o que você recomendaria para os usuários, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, isso vai virar um corte também, mas para as pessoas se protegerem mais no Instagram, para que evite fraude, evite ser hackeado, o duplo fator de autenticação é ou não interessante que a gente tenha um SMS. Boa. Bom, falando de Instagram, então, é muito importante, além de ter uma senha forte, né, que a gente tem ali combinações de números, letras, caracteres especiais, etc. É muito importante ter o duplo fator de autenticação. Então, é configurar ali pelo Instagram o duplo fator de autenticação e, mais importante do que nunca agora, nos dias atuais, é não vincular as redes sociais e nem o e-mail que está associado ao Instagram com a recuperação de senha por SMS. Uhum. Porque a recuperação de senha por SMS, a gente sabe que existem golpes. Os próprios bancos, há uns 4 anos atrás, removeram os tokens por SMS porque existem golpes que acabam explorando uma falha operacional, muitas vezes, da própria operadora de telecom, e aí eles conseguem trocar o número do chip para um outro celular e ele receber esse número e aí acabar fazendo toda essa recuperação de senha. Então, tem vídeo lá na página. Já tem. Já tem um vídeo lá, recentemente, eu coloquei essa semana. Novo. Porque recentemente tá vendo muitos golpes aí de WhatsApp de pessoas grandes, assim, que me pediram ajuda, grandes influencers que me pediram ajuda. Eu falei, cara, roubaram meu Instagram, eu coloquei duplo fator de autenticação, eu tenho senha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu falei assim, cara, eu acho que eu já sei por onde foi. Você tá com o seu celular funcionando? Não, não tô com o celular funcionando. Deu algum problema aqui. Eu falei, então, esse é o problema, cara. Sim. Então, assim, os caras pegam essas influencers grandes e, assim, base de cadastro tá mais do que comum em qualquer lugar. Exatamente. Agora. Não é mais, assim, o CD da Santa Efigênia, não. Sim. Agora virou um comércio underground muito forte. E aí os caras têm acesso ali, vê seu número de celular, tudo, e aí ele acaba explorando uma falha operacional. Muitas vezes não tem nada a ver de culpa da operadora, nem nada disso. Às vezes é uma falha operacional que o cara acaba ludibriando ali o atendente, passando alguma coisa, enfim. O Cabuloso, eu vi uma matéria, e tem muitas matérias falando sobre esse assunto, que cerca de 200 trojans novos saíram em 2022. É isso mesmo. Né? 2.000? 200. Isso aí para aplicativos móveis. Loucura. O que você tem para falar sobre esse assunto que eu sei que você gosta, que você domina, inclusive para o nosso público, enfim. Claro. Contar só um pouquinho da história, né? Porque o pessoal, até pelo pessoal de InfoSec mesmo, né? Fala de Trojan, o pessoal se associa somente aos Trojans mesmo ali de remote access, ali de computador. Sim. Mas é que aqui no Brasil a gente tem algo muito mais forte ali, que é uma indústria muito forte, que é a questão do Trojan bancário, né? Ou seja, o malware bancário. Que quando eu trabalhava lá no Unibanco, inclusive, a gente já começou a ver os primeiros malwares bancário ali para ambiente web, né? Que era o ActiveX do Internet Explorer, que a gente chamava de BHO, que é o Browser Help Object ali que o pessoal fazia, e alterava toda a página do Internet Bank. Isso em 2008. Isso aí foi bem famoso, né? Foi bem famoso isso, cara. Por isso que eu falei assim, cara, eu cheguei quando era mato e participei de tudo isso aí, cara. Que legal. E aí, quando foi em 2000 e aí sempre, né, malware de banco tava muito famoso, mas ninguém falava de mobile. Quando foi em 2016, tem até naquele negócio de palestra, de apresentações do LinkedIn lá, que agora esqueci o nome. Eu fiz uma palestra no Mindsec e eu falei que o cybercrime era mobile. Uhum. E que tudo que a gente viu sobre malware um dia ia chegar no mobile. E aí já tinha ali
principalmente leste europeu, Rússia, algumas coisas nesse sentido para Android, que tinha muito uma questão de finalidade de roubar credenciais de Facebook, roubar no máximo ali um token que recebia por SMS, porque daí o cara ia conseguir ler o SMS, muito nesse sentido. Falei, cara, a hora que os fraudadores do Brasil souber disso, estamos ferrados. E aí eu já comecei a falar disso em 2016, eu acho que eu fui uma das... nunca soube de outra pessoa que falou antes de mim, 2016. E aí até um executivo de um banco tal, até assistiu essa palestra tal, a gente já se conhecia um pouco ali, e eu voltei para banco depois disso, né? Que legal. E aí quando foi isso foi em 2016, quando foi em janeiro de 2019, veio o primeiro Trojan bancário aqui no Brasil, para mobile. Aí até eu lembro de um amigo falando assim, pô, você sempre falava isso, chegou às caravelas, né? Uhum. E aí a gente saiu correndo pra caramba ali pra tentar entender o que tava acontecendo, um cliente reportando que tava com o celular parado na mesa e de repente o celular começou a navegar sozinho e fazer uma transação no banco. Aí o legal que eu sempre trouxe... Eu sempre consegui fazer uma junção, e até o pessoal fala que eu sou uma das poucas pessoas que consegue fazer isso, que é a parte de cyber security com a parte de fraudes. Uhum. Então a gente pegou, e aí enquanto o pessoal de fraudes olhava aquilo, eu falava, mano, o cliente tá... É aquele negócio, né, o cliente tá fazendo isso pra gente ressarcir o cliente e tal, mas é autofraude, né? Eu falei, não, peraí, mano, deixa eu tentar entender. Tem como a gente ter acesso a um celular desse cliente? Não, porque a gente tem um cliente aqui que, pô, ele até super se dispôs a fazer, vamos fazer uma perícia nesse celular aí. Aí pegamos o celular, vimos que tinha um app diferente e a gente começou a entender o que estava acontecendo. Então, eu lembro que a primeira proposta desse malware era o seguinte, como era janeiro, ele veio com uma proposta daquela questão do phishing, né, que é fazer as pessoas realmente ludibriar as pessoas ali com engenharia social, e falava assim que se você instalasse um aplicativo, você ia ter como fazer uma retrospectiva, que era uma coisa que estava bastante em alta ali no Facebook, inclusive, você tem como fazer uma retrospectiva do WhatsApp. Nossa. Então era um app do WhatsApp, vamos dizer assim, era um app do WhatsApp, um ícone do WhatsApp, tudo WhatsApp 2.0, alguma coisa assim, e que tinha essa proposta. Você instala isso aqui, que daí ele vai fazer uma retrospectiva com as melhores fotos para você aqui no WhatsApp, que era uma coisa que estava acontecendo no Facebook naquela época. Lembra que vinha umas bexiguinhas ali no final, né? Sim. Isso mais para Android. Android. 100%. 100%. E quando eu fiz a minha palestra em 2016, eu sempre falei de exploração do processo do celular. Puta, dá para explorar o processo celular, fazer alguma coisa em JNI, que é o Java... que é o C para Android ali, né? Para o C, sem ser programar em Java, mas programar realmente no nativo ali do Android. Então você fazer alguma coisa mais baixo nível ali para o Android. Cara, aí a hora que a gente pegou aquilo e começou a fazer uma engenharia reversa daquele APK, meu time ali também tem uma galera muito boa, e a galera pegou, destrinchou aquilo. Eu falei assim, cara, o brasileiro é muito criativo. Eu achando que o cara ia explorar o processo, que isso talvez ia demorar pro Brasil. Ou talvez os caras iam ter que contratar um russo para fazer alguma coisa assim. Cara, não, o brasileiro pegou, fez um app super simples, só que daí ele pede o acesso de acessibilidade. Então a permissão de acessibilidade que o usuário dava fazia com que ele tinha controle total em cima do celular. E aí os próximos versões de malwares, como a mulher falava que o celular dela estava operando, vamos dizer assim, né? O cliente falou que o celular dela estava operando sozinho, como ele tinha acesso a total no Android, ele já programava o app para quando o app fosse startar, ele diminuísse o brilho da tela do celular. Nossa. Porque daí, mesmo ele estando em cima da mesa, você não ia conseguir ver nada. Olha. Então ele já diminuía o brilho do celular e fazia toda a automatização da transação. Cara, aí nisso eu olhei assim e falei assim, cara, o brasileiro é muito criativo, mano. E a gente acha que o negócio vai vir, não. Sim. E a galera é boa, né? Querendo ou não, a gente tem que aceitar, cara. Os caras são bons, cara. Pô. Mas os caras são bons. O cara pensar em escurecer a tela, cara. É muito legal esse assunto, porque a gente falar de 200 novos.
Olha o tanto de forma que a galera vai pensando, Sim. nova forma, aí foi o que você falou, muito legal essa analogia que você faz da escada e dos muros. É muito legal porque, de fato, é o que a gente precisa fazer, construir muros que, de fato, essa escada não nos alcance, né? Porque, assim, principalmente, né, eu brinco que nessa questão de fraude, é uma briga de criatividade. Quem é mais criativo leva, cara. Exatamente. Seja o fraudador, seja você. Então, eu sempre falo, eu até falava nas minhas aulas, assim, falo, cara, o profissional de segurança tem que saber de tudo, até de segurança. Sim. Né? Então, porque assim, a gente tem que entender no negócio, a gente tem que entender de tecnologia, a gente tem que entender de um monte de mobile, de web, de um monte de coisa, e também entender de segurança, cara. Porque daí, quando acontece isso, você tem todos esses domínios, e aí você consegue ser criativo ali para você poder fazer uma ação. Resolver. Né? E às vezes com baixo custo, muitas vezes, né? A grande maioria das vezes, assim, com baixo custo, você tem que dar uma solução sem dinheiro, muitas vezes, né? Então você tem que ser muito criativo mesmo. Isso não quer dizer que a iOS está protegida, tá, galera? Não tem. Inclusive, eu lembro que já saiu um vírus chamado Pegasus para iOS. Exatamente. Também. Eu tô falando porque a gente tá falando do Android. A gente até no 1º de abril agora colocou o primeiro dia da fake news, né? A gente colocou justamente um item relacionado a... legal. O macOS. iOS também. Sim, enfim. Tem alguma coisa de malware, de trojan, alguma coisa relacionada a iOS que você já tenha pego, que você tenha alguma experiência? Então, eu lembro que teve essa questão do Pegasus uma vez. É que eu acho que a questão de iOS é um pouco mais restrita, né? É um pouco mais restrita, né? Porque, assim, você não consegue instalar apps fora da loja. Você tem que ter ali uma assinatura de desenvolvedor mesmo, tal, etc. Então, é um pouco diferente do Android, né? Isso não significa que o iOS é melhor do que o Android. Não é nada disso, tá, gente? Pelo contrário. Eu tenho os dois, assim como eu tenho o Xbox e tem PlayStation, assim como eu tenho o Super Nintendo e tenho o Mega Drive, tá? Dá pra acessar o root dos dois. Só que é um pouquinho mais restrito. Exatamente. Por causa que você não consegue difundir qualquer aplicativo para as pessoas instalarem. Então você precisa realmente de uma falha, que daí o cara, em vez de pegar e ficar fazendo Trojan, o cara, se tem uma falha ali no iOS, ele vai fazer a questão lá do jailbreak para poder fazer outras coisas. Outro tipo de explorações. Pegar caras muito maiores ali, sei lá, políticos, pegar algumas outras coisas que o cara tem uma falha zero day ali para poder em cima do iOS. Então aquilo tem muito mais valor para ele do que ele ficar difundindo malware para poder roubar 10 mil reais, 20 mil reais de conta bancária, né? Então é um pouco mais... tem um caminho um pouco mais diferente ali no iOS, mas assim, não significa que um seja melhor que o outro, até porque o Android tem suas vantagens, que é mais livre. Então, se você quer um sistema operacional livre e quer aprender e quer fazer coisas diferentes, o Android é o melhor mesmo. E tudo vai da motivação também do cara, né? Tudo vai da motivação. Motivação é tudo, né? É o que a gente aprende na faculdade, quando a gente fala de segurança. Tudo depende da motivação do cara. Mas pegando essa questão... É verdade. Tudo depende da motivação. O quanto que o cara vai estar motivado para fazer aquilo, né? O hacker também é muito movido a uma motivação. E até falando sobre iOS, na semana passada teve uma vulnerabilidade crítica aí, né? No 16.4.1 ali, que de fato você pode rodar códigos arbitrários e ter acesso ao kernel do iOS através do browser. Então é muito importante também fazer as atualizações aí do mobile. Então assim, imagina que você pode entrar num site através de um phishing e aquele site explorar alguma falha dentro do seu celular, porque ele vai conseguir rodar códigos através do seu browser que vai chegar no seu kernel, né? Então acho que isso é bastante importante, como já teve jailbreaks lá atrás, que era só pelo Safari de você entrar num site, apertava um botão lá e ele já fazia o jailbreak pra você. É legal a gente trazer isso, porque às vezes as pessoas acham que, eu tô protegido, iOS tá tranquilo. Negativo, cara. É lógico. Tem o lance que você falou de escala. Tem. Mas também a gente tem que lembrar dos motivadores. Ô, Cabuloso, eu fiz essa mesma pergunta pro Longinos, foi muito engraçado naquela ocasião, fugindo um pouco de segurança. Eu falei, Longinos, em percentual, quantos % você pensa em segurança no dia a dia e quantos % você pensa nos seus hobbies? Eu te faria a mesma pergunta agora e já pulando ali para... o que você gosta de fazer não tratando de segurança, não tratando desse tema e lado mais profissional?
Cara, assim, primeiramente eu fico muito feliz mesmo com o podcast de vocês, porque vocês são muito bons, assim, não é querendo puxar o saco não, cara, mas assim, até quando vem em pauta, tudo, assim, você vê que tem a veia jornalística, principalmente em vocês, assim, que eu falo assim, cara, é muito... Obrigado pela pergunta, é bem difícil mesmo. Cara, já, assim... Rapidinho, o Anquises falou assim, não, eu gosto muito de hobbies, de música. O Anquises não, Longinos. E aí eu falei, tá, mas qual que é o percentual ali? 90% de segurança. Ou seja, ele só pensa nisso. É verdade. Um abraço aí, Longinos, também. É uma pergunta bem complicada, Gustavo. Teve algumas fases na minha vida, assim. Sim. Então, por exemplo, teve uma fase ali que eu gostava muito de andar de moto, né? Acho que para quem trabalha com análise de risco, andar de moto vai muito pro outro lado, né? Então, assim, e aí aí a gente começa a vir a segurança, né? Então você fala, não, realmente fazendo análise de risco, moto não é um negócio legal, né? Então eu já quebrei o pé 2 vezes em acidentes separados ali. E só que uma coisa que sempre me deixou ali motivado ali com algum hobby foi games. Então, por exemplo, eu tenho uma grande coleção de games, assim, retrô, Super Nintendo. Os consoles mesmo. Consoles, jogos, eu tenho... então, essa questão de tecnologia, né, e ver como que ela evoluiu, que nem, por exemplo, a gente sempre teve muita dificuldade de ter um computador RISC, né? E aí você começa a pegar, por exemplo, um PlayStation 1, uma Sega Saturn, né? Você vê ali que a arquitetura deles são RISC, né? Exatamente. Então, tipo, você fala, não, quando eu era criança eu tive um RISC, né? Para jogar ainda, né? Sim. Então, assim, é bem legal essa evolução da indústria de games. E, cara, e se você acompanha essa questão da indústria de games, é engraçado, porque quando eu começo a ver, por exemplo, o cara que tá quebrando... Por exemplo, ofuscação de código. O cara tá quebrando o device ID de máquina. Cara, aonde tá originando esse tipo de explorações? É nos games, cara. Exato. Sim. Então, assim... se for colocar uma porcentagem, por mais que eu goste bastante de games, tá muito correlacionado a essas coisas. Tá vivendo. Então, Não, na sua resposta eu ia falar exatamente isso, cara. Você já respondeu aí que tá muito alto. Exato. Então, games, segurança, pra mim, acho que tá tudo dentro de segurança também. Eu acho que o percentual que não tem segurança é quando você tá dormindo, talvez. Cara. E eu acho que mesmo assim, né? Aí você sonha com o negócio. Boa. Que legal, cara. O pessoal conhecendo um pouco do Cabuloso aí. A parte... Já descobriu que ele quebrou o pé andando de moto. Andando de moto. A gente Isso é legal, tem que cara. navegar aqui, né? Um pouquinho fora da... você faz parte de uma empresa... Eu não vou falar o nome, tá tranquilo, mas... Eu vejo que... Eu não sei se é porque o DNA de vocês... Eu tô falando de vocês porque você está lá. E eu vejo você muito semelhante, assim. Eu já falei aqui em outros episódios... Eu fico muito feliz quando eu tô na televisão ou no próprio YouTube que passa alguma propaganda relacionada à segurança. Cara, eu acho muito legal isso. Eu acho que isso sempre foi um tabu e tem umas pessoas que mexem com essa parte de conscientização mesmo, que eu acho que é mais sua área, né? Sim. E tem uma pessoa, eu acho que você tem que até, depois eu dou os nomes aí, você traz essa Ju? pessoa. A Ju da Gil. Sim, ela já... Ela já veio aqui? Sim. Não no estúdio, mas na versão anterior de áudio. Já tem um EP com a Ju. Ela trabalhou comigo no Unibanco em 2006. Que legal. Eu falei justamente por isso. A Ju porque, é craque, pô. Eu adoro ela, cara. Pessoas que gostam. E aí a gente... Exatamente isso que você falou. É gostoso pra gente que, pô, que legal, cara. Você se vê e você fala... Cara, assiste lá. Porque às vezes você quer passar uma informação... A gente conhece uma pessoa em comum. Quer dizer, eu acho que você conhece. Pelo menos no LinkedIn a gente conhece a pessoa. O cara foi um grande mestre pra mim. Assim como o gestor que você falou que foi o seu primeiro gestor. Que foi o Marco Julião. Então, o Marco Julião trabalhou junto com o Cavina. Tá vendo? Não, o Marco Julião me deu aula também, de análise de risco. Pra mim, Marco Julião, Não, ele... Fera demais, cara. Eu amo esse cara também. E aí, ele falava assim, cara, a minha esposa, ele falava pra gente, assim, né, na época. A minha esposa, ela acha que eu sou o carinha do TI. Que é difícil falar o que a gente faz. É difícil. E aí, quando a gente vê algo de uma forma prática, é muito legal, porque... Você vê aquilo sendo tangibilizado, né? Enfim. Imagina quando em 2006 eu falei pra minha família que eu ia trabalhar em banco com segurança. A minha tia ficou preocupada, cara. Assim, você vai trabalhar armado lá? Você vai ficar atrás daquelas casinhas do banco e tal? Ela achava que eu ia trabalhar lá na segurança da porta da agência.
Cara, e quanto tempo que a gente não vai mais em banco, né? Pelo menos eu. Putz, faz bastante tempo, hein? Faz tempo, cara. E ainda depois do Pix, acho que nem pra tirar dinheiro. Né? Puta, verdade. Verdade. Não precisa mais, velho. Muito legal, porque a gente falou do onboard, a gente fala com um gerente no WhatsApp, velho. Exato. Muito legal. E pra carreira, hein, Cabuloso, assim, pra galera que tá escutando a gente, ainda tá ali na graduação de tecnologia da informação, sistemas da informação, boa, que fala, caramba, eu quero acessar essas áreas. O mercado a gente sabe que tá aquecido, tem diversas pesquisas que falam que faltam profissionais especializados. Sim. Qual a dica que você daria para quem quer acessar as áreas da segurança, cyber, até mesmo tecnologia? As perguntas são muito boas, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. Não, de verdade, coração mesmo. Bom, eu geralmente costumo brincar, e aí até como a gente já falou aqui, cara, na minha época não tinha Google. Na minha época não tinha ChatGPT. Na minha época não tinha YouTube, Hotmart, Coursera, que tem cursos ótimos de segurança. O Demai. Cara, então assim, pessoal, cara, eu tinha que entrar de madrugada, porque era pulso único ali do telefone, numa internet de 33 kbytes por segundo, né? Hoje em dia, a casa de vocês deve ter, sei lá, 100 megas, 300 megas. Sim. Vocês assistem vídeo em 4K. Lá naquela época era tudo HTML, e olhe lá. Mais ou menos tinha um flashzinho ou outro ali, né? Pra poder dar uma animação no site. Então, assim, não tem desculpa, pessoal. As informações estão na internet hoje, de forma muitas vezes gratuita, informações boas. O pessoal aqui, vocês estão de parabéns também por trazer grandes profissionais aqui, que também abre a mente aqui da galera. Então, acho que, assim, para carreira, para qualquer... Que nem, por exemplo, eu vim de uma escola onde você, para entrar em segurança, era muito óbvio que você tinha vindo de uma área de infraestrutura. Uhum. Então, se você cuidava de rede, firewall, tal, essas coisas, você começava a entender de segurança, você ia para a área de segurança e... Por isso que eu te perguntei no começo se você foi direto para segurança, justamente porque tinha esse lance. Não, eu fiquei um pouquinho em infraestrutura, por isso que eu fiz firewall. E aí eu gostava de segurança, fiz firewall, OpenBSD, então buscava coisas nesse sentido. E aí, eu lembro que em 2007 eu também trouxe um cara, que eu falei para o meu chefe assim, falei, cara, a gente precisa trazer um dev para cá. Porque como eu já estava fazendo algumas explorações de pentest, eu pegava o dev ali e ensinava ele. Só que às vezes o cara queria alguma coisa realmente... E começou a ter várias demandas e o cara estava querendo discutir ali muitas coisas ali de como fazer. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Sim. Aí eu trouxe um dev em 2007 que ele começou no banco, 2007 ou 2008, no máximo. E aí ele começou a trabalhar lá no banco, até ele falou, cara, o que eu preciso estudar? Aí ele comprou um livro de firewall. Eu falei, mano, esquece esse negócio, você não precisa estudar firewall, eu quero que você estude outra coisa aqui. Aí ele foi trabalhar no banco lá com a gente, aí meu chefe assim, cara, por que eu vou trazer um desenvolvedor para nossa área de segurança? Eu falei, não, cara, a gente tá precisando. E cara, ele foi para lá e a gente, fez horrores ali no Unibanco. E o cara hoje é uma puta de referência em AppSec. Que legal. Então assim, e eu tô vendo que meu time também, engenheiros de software, que eu trago essa questão de cyber para eles, mais a camada de fraudes também. Sim. Então, assim, são os desenvolvedores hoje, qualquer desenvolvedor hoje precisa entender de segurança. Não tem mais esse negócio do tipo, eu faço o meu código, eu espero alguém de segurança testar e depois ele me fala só o que eu tenho que ajustar aqui. Não. As aplicações já tem que nascer segura. Exatamente. Então, do mesmo jeito que você, desenvolvedor, se preocupa com bugs, você tem que se preocupar com a segurança do seu software também. É o Secured by Design. É o Secured by Design. Cara, assim, acho que você tem que realmente ter um mindset de segurança, porque não adianta nada você fazer uma aplicação linda, que depois alguém vai chegar para você e falar, cara, tira a aplicação do ar, porque tá tendo fraude, porque tá tendo ataque. Se ela não nascer já de base, ela tá fadada a cair. Então, acho que, pessoal, desenvolvedores principalmente, o mercado está precisando muito de desenvolvedores que entendam de segurança. Eu acho que uma mensagem, até pegando um gancho do que você falou aí, galera, do que o Cabuloso falou, sejam curiosos. Eu acho que a curiosidade leva você à sua carreira. Perfeito, mestre. Muito legal que você falou do... não tinha o Google, eu vejo uma coisa muito legal, né? A gente não tinha acesso antigamente a streaming. Você tinha que ir na locadora, vou
fazer uma junção aqui da Retro. É isso mesmo. Você ia na locadora, escolhia 5 filmes e levava pra casa pra assistir, ia ser aqueles filmes e acabou. É isso aí. Hoje, cara, às vezes você vai ficar 1 hora ali escolhendo filme, enfim, em alguma plataforma, não escolhe. Às vezes você... Olha o catálogo lá, você fala, puta, não tem filme. Tem muito filme. Eu acho que, traduzindo aqui o que o Cabuloso falou, é exatamente isso. Tem muita opção, mas escolha uma opção e naveguem naquilo ali, sejam curiosos. Pô, falou aqui hoje no TechSec de Trojan. O que é isso? Jogue no Google, pesquise o que é isso, como que funciona, enfim. Eu acho que é exatamente esse mindset que a galera precisa ter. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas, assim... As pessoas que são mais curiosas, você começa a ver que elas se destacam mais, né? Uhum. Elas vão mais atrás da informação, ela se aprofunda no detalhe técnico, né? Quer entender o bits e bytes ali. Às vezes, quando eu vejo, sei lá, um desenvolvedor assim, tipo, como é que você fez essa parte do código aqui? Eu achei na internet aqui, sabe? Naqueles fóruns famosos ali. Uhum. Hoje em dia vai ser com o ChatGPT, não tenho dúvida disso, né? Então, mesmo que você não saiba fazer uma determinada função ali no seu sistema, você pergunta para o ChatGPT, fala para ele ainda qual que é a linguagem, ele já cospe para você o código ali, o cara vai lá, copia e cola. Só que assim, cara, você tentou entender? Você tentou ver a RFC que corresponde àquilo? Exatamente. Pô, cara, lê a RFC, só para você entender por que chegou naquilo. Então, putz, cara, o cara de segurança, o desenvolvedor, né, falando assim, o cara de segurança pediu falou aqui para eu tratar aqui os campos de formulário, ou usar... Acho que nem tem mais isso, né? Hoje em dia, os desenvolvedores usam os frameworks e os frameworks já estão preparados para isso, né? Não precisa ficar cuidando ali do campo de formulário mais hoje em dia, né? Mas eu vi que o cara de segurança falou de SQL Injection, falou disso. Cara, você procurou saber o que é isso? Uhum. Né? Por que o que ele tá falando para você é tão importante? Você sabe a importância disso? Sim. Você sabe que se você tiver um SQL Injection ou qualquer outra vulnerabilidade ali, qual é o estrago que pode fazer na companhia? Então, acho que isso é muito interessante. Às vezes vem nos relatórios de pentest, vem até a referência, né? Então, top 10 OWASP lá, que é bem famoso. Pô, você é desenvolvedor, você pegou o relatório do cara, ou às vezes até o scan da ferramenta, muitas vezes. Tem lá a referência, top 10 OWASP. Cara, você entrou no OWASP para você ver o que é. Cara, tem coisa magnífica naquele site. Para mim é o melhor site ali para você buscar conteúdo de forma gratuita, né? Você até perguntou dessa questão para carreira. Cara, olhem o OWASP. O OWASP tem esse relatório do top 10 vulnerabilidades aí, explicando certinho. Tem vulnerabilidades só para mobile. Tem um report só para API, que é muito importante hoje em dia, que tudo é API hoje em dia. E se você quiser testar o que é um SQL Injection e tal, tem máquinas virtuais ali. Tem muitas máquinas virtuais. Que você vai lá e você vai fazendo os exercícios, e aí você vai lá, faz um SQL Injection, e se você não conseguir fazer, você pede dica, e ele vai te dando dica, se você não conseguir, aí você faz, você passa de fase, vamos dizer assim. Então, desenvolvedores precisam muda tudo, né, Cabuloso? Hoje em dia eu tenho falado muito pra galera. Entendam a cadeia de ataque. É isso aí. Eu tava passando um processo seletivo de alguns estagiários. Cara, tem uns estagiários que chegam assim, você fala, cara, o cara é muito bom, cara. O cara já é sênior. Praticamente. É isso aí. O cara sabe muito, tá ligado? Sim. Mas é exatamente isso, porque o cara é curioso, velho. Ele é curioso, estudou, se preparou, tá lendo, né? Não é... Então, eu acho que esse lance que você falou da informação de buscar fontes que o Cabuloso acabou de dizer aqui é muito importante. Muito até nesse último... e não necessariamente o cara encontra todas essas informações em um curso universitário. Sim. Então, por exemplo, nesse grande banco aí que a gente tá falando, eu fui praticamente o primeiro gestor a contratar alguém sem faculdade. Eu tentei uma pessoa, até por causa dessa parte de malware, né? Essa pessoa não tinha faculdade. Aí, veio umas entrevistas um pouco diferentes, porque ele não tinha faculdade, aí meio que... Aí o cara mesmo se empapuçou ali e falou, tanta entrevista assim, né, mano? Não vou trabalhar na NASA. Mas era só porque ele não tinha faculdade, aí pediram para eu fazer esse monte de entrevista. Aí eu achei um outro cara muito bom, tá lá até hoje. E eu falei assim pro meu diretor e pro meu chefe, aí, cara, o cara não tem faculdade, mano, mas vocês vão ficar pegando no pé dele aqui ou a gente pode trazer? Não, vai. Pode trazer. Aí fui lá, trouxe, e hoje em dia não precisa de faculdade para contratar. Porque hoje a hard skill ali... assim...
Não que faculdade mindset, né? Não que faculdade não seja importante, pelo contrário, ele te dá uma base ali muito sólida para muitas coisas, né? Os cálculos que a gente aprende, muitas coisas ali, dá uma base sólida para muita coisa, numa metodologia muito bacana. Só que muito cara bacana, bom pra caramba ali, muitas vezes não tem faculdade e tá tudo bem, e o cara é um excelente profissional. Exatamente. A gente tá num momento legal, na verdade, né? Porque quando a gente olhava a segurança antes, era muito técnica. Então só entrava quem tinha uma bagagem técnica, ou alguém forte, o QI, né? O quem indica para que você entrasse nessa área. Ou a galera trabalhava mais nessa parte de gestão de acesso. Exato. Né? Exato. Aí hoje, por exemplo, se você pega características, e aí uma dica para você que está escutando, putz, eu sou bom em comunicação. Existe uma área em segurança que fala sobre comunicação. E precisa. E assim, e tem poucas pessoas, como pegar você como exemplo, a Ju como exemplo, tem poucas pessoas que têm a habilidade que vocês têm de traduzir isso de uma forma bacana. Porque aquilo que eu falei, segurança sempre foi uma questão de medo, incerteza e dúvida. Exato. E vocês trazem segurança de uma maneira prazerosa. Sim. Então é uma habilidade incrível, parabéns. E você também, cabuloso. Você valeu. tá fazendo isso, cara. Acho que foi que eu dei aula há muito tempo, eu acho. Mas é isso. E aí, quem que é o público, assim? Você já consegue identificar o teu público? Cara, nos insights da vida lá do Insta? Cara, é que assim, ó, eu acho que é muito... Os amigos de segurança, né? Os amigos de segurança abraçaram bastante a minha ideia ali e agradeço de coração cada um. E aí, como é os caras de segurança, eles mesmos gostam de repostar isso no perfis dele, né? Então o cara vê uma dica de segurança, ele mesmo reposta, isso é bem legal. Mas assim, tá vindo agora de tudo, assim, esses dias mesmo tinha uma influencer lá, que é maquiadora, com alguns milhões ali de seguidores. Teve a senhorinha que você falou, tem todo o público, né? Cara, então, porque assim, é um assunto que todo mundo precisa, só que assim, infelizmente, é complicado pro meu lado, porque assim, a galera quer ver palhaçada na internet, cara, impressionante. Sim. Então assim, tem a palhaçada lá, tem o primo rico que ficou com não sei quem lá, isso aí dá uma puta audiência, e o pessoal começa a seguir. Tem a dancinha da menina lá, e o pessoal começa a seguir. Agora, você vai falar de segurança. Pô, você tá pegando o seu tempo ali, fazendo conteúdo de graça pro cara, pra proteger a pessoa, meio que uma utilidade pública lá. Aí a pessoa muitas vezes vai lá, salva o vídeo, acho que talvez para fazer o tutorial depois, porque eu sei que pelo Instagram é meio corrido ali, meio complicado, né? Sim. Salva, mas não compartilha, não engaja, não dá o coração, sabe? É um negócio que você falou da dor, meu velho. Sabe o que acontece? A pessoa lembra de você na dor. Uma vez eu compartilhei 5 passos para você proteger o Instagram. Boa. Aí um dia hackearam o Instagram de alguém lá. Pô, velho, você um dia compartilhou, você ainda tem aqui? Eu falei, não tenho, velho, eu compartilhei e já foi. Porque a pessoa foi na dor. Então, às vezes é muito pela dor, mas é exatamente o que você falou, a definição é essa. É pra todo mundo, cara. É pra todo mundo. E tem uma parada assim que eu sofri bastante, até vou abrir isso aqui, que é quando a gente começa a analisar, ainda nesse seu mindset de, putz, caramba, fiquei horas ali fazendo alguma coisa, não teve tanto engajamento, tanta visualização, o que eu faço? E a dancinha que não tem nada a ver tá com 300 milhões de visualizações. Mas a mensagem que eu te dou é, cara, continua. É isso aí. Porque o TechSec é isso. Exatamente. Não, é verdade. A gente tava lá atrás, cara, a gente fazia EP assim de 1h30. Dava 30 visualizações. Caramba. Aí eu falei, caramba, que loucura isso aqui, meu. Hoje a gente tá atingindo muitas visualizações. Que legal, cara. Parabéns. No Insta, no YouTube. Então, é constância, eu acho que é isso. Não, e eu acho que tem... E a gente tem um desafio a mais de outros nichos, que é assim, já teve situações ali que eu coloquei, não sei o que lá do golpe, tal, ou não sei o que lá da fraude, tal. Aí vem lá a mensagem do Instagram assim, as urnas eletrônicas... Também. Eu falei, não, mas não tô falando delas, não é sobre isso, sabe? Mas só porque eles viram a palavra X, eles já associam com esse assunto. Que nem, por exemplo, esse mesmo do Instagram, eu acho que, não sei porque tinha alguma questão de conta invadida, alguma coisa nesse sentido. Aí no TikTok tava lá, você infringiu as políticas, não sei o que lá. Aí eu tenho que ir lá, já é a segunda vez, eu tenho que ir lá e pedir uma revisão. E aí eles demoram pra caramba, aí solta meu vídeo de madrugada. Eu falei, mano, quem que vai ver meu vídeo de madrugada? Sim. Então, assim, as próprias plataformas ainda precisam entender que existe esse tipo de conteúdo como o nosso, que tem palavras ali que talvez possam estar numa
uma lista restritiva deles ali, que eles deveriam tirar aquilo e deixar mais livre, né? E outro ponto também é que em segurança, eu tô vendo muito isso, um elogio para todos vocês profissionais de segurança, não tem rivalidade. Se a gente abrir agora a Choquei lá da vida, você vai ver que o influencer X brigou com o influencer Y. Não, em segurança é o Anquises compartilhando um conteúdo do TechSec, Sim. compartilhando um conteúdo do Cabuloso, é o Cabuloso compartilhando inclusive outro conteúdo. Inclusive ele tem uma página ali que ele compartilha conteúdo de todo mundo, é meio que um Exato. agregador, é como se fosse Exato. aqueles agregadores de blog antigamente, o Anquises fez uma página que é um agregador de segurança. Exato. E eu acho aquilo incrível. Porque a gente olha e fala, cara, isso aqui é bom para o público. A gente não tá pensando numa imagem É isso aí. de um influenciador de security, de privacidade, hacking. Eu acho que assim, o mercado de segurança, a gente tem tantos desafios, tanta coisa para aprender, tanta coisa nova que tá surgindo, que eu acho que a gente, no mínimo, a gente tem que se ajudar como profissional. É isso. O que você achou desse EP? Cara, sensacional, mas assim, não é puxando o saco, de verdade. Eu sou bem direto mesmo, eu gosto um pouquinho de signo, então eu sou ariano, então eu falo a verdade mesmo na lata. Que massa. Muito bacana, parabéns pela iniciativa de vocês, pela persistência. Inclusive foi um ponto aqui que vocês colocaram, que eu acho que isso vai levar vocês ao sucesso mais cedo ou mais tarde. É um assunto que cada vez está mais em alta, então eu acho que aproveitem, porque vocês ainda vão surfar uma onda muito grande e vocês vão ser já são a referência, mas vai ser ainda mais. Então, parabéns, cara. E obrigado pelo convite, por me deixar super à vontade. Josu, obrigado por você ter visto o meu vídeo e ter me abordado ali. Obrigado você pela sua participação, pelo seu trabalho, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Recomendo a galera, sigam lá no Instagram. Valeu. Me chamem lá que eu indico, se vocês não acharem. É Cabuloso, como que tá o... Luiz com Z, Cabuloso com S. Aí, pronto, resolveu. Vamos colocar na descrição do EP também. Tem uns vídeos bem legais e é justamente nessa linha do que a gente tá falando aqui. Pra todo mundo, pra mandar pra tia, pra avó, pra prima, enfim. Muito legal, obrigado. Obrigado a vocês. A gente tá muito feliz, muito obrigado. E é legal o Insta, viu, gente? Olha, tem foto ali eu já fiz uma pesquisa da vida dele, mas tem foto de carro, dos pássaros, né? Ele alimentando os pássaros. Então, vocês vão gostar também. E aí, antes da gente terminar, fabuloso. A gente tem aqui de novo, quero agradecer ao Vinícius Perales, a Hacker Rangers por todo o apoio, por essa renovação. Você que é empresa, quer a tua marca divulgada aqui no TechSec, entre em contato comigo ou com o Josu lá no LinkedIn, a gente passa mais informações para vocês. Boa. G2 brindes personalizados, mais uma vez, você que é empresa ou pessoa física mesmo e quer fazer um evento, G2 pode te ajudar com brindes personalizados. Fabuloso, uma mensagem final para o nosso público? Pessoal, acho que procurem bons conteúdos de segurança. Eu sei que muitas vezes pode estar de uma forma desorganizada. Tem muito conteúdo de segurança de forma desorganizada na internet. Então procurem referências como esses caras aqui, que eles conseguem endireitar vocês ali em bons conteúdos ali. E eu acho que segurança é uma área que sempre vai necessitar. Pode vir em ChatGPT, pode vir qualquer outra questão aí, a gente sempre vai precisar disso. E cada vez mais as nossas vidas estão no digital. Então segurança cada vez mais vai ser muito mais necessária. Muito bom. Então esse foi mais um episódio fabuloso com cabuloso. Até o próximo episódio, gente. Bora conscientizar. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Cara, parabéns, meu. Muito bom, cara. Vocês mandam muito bem. Vocês já foram jornalista, alguma coisa assim? Nada. Só o Gustavo aí que é da conscientização.com.br.